Oi. Oi, gente, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Thierry Will, eu sou esposo da Ira. E a gente vai estar apresentando hoje para vocês um pouco sobre como foi a nossa imigração para cá, algumas dicas, né, importantes, sobre como a gente trouxe o dinheiro para cá também e o aluguel do carro. Quando a gente chegou aqui, a gente alugou o carro. Então, vocês conheceram meu marido, né? A gente tinha visto ele um pouquinho no outro vídeo. Qual? O único que a gente ainda tem no canal, só temos mais um. Então você que não assistiu o outro que a gente tava falando sobre como foi a nossa trajetória até aqui, você vai lá e assiste, por favor. E curte, comenta, se inscreve no canal pra poder outras pessoas também verem, né, que a gente existe, que a gente tá aqui falando sobre várias dicas. Sobre a imigração, você vai descer do avião, quando você pousar, geralmente a gente pousa em Lisboa, né? Mas quando você for passar, tente que você vai sair do avião, você vai descer direto na fila, que já vai direto pro lugar onde fica os agentes, né? Fica várias cabinezinhas e cada cabinezinha dessa fica um agente e aí você vai encaminhando na fila até chegar nessa cabine. E aí, porque a gente na fila, nessa fila gigante, pra gente não ficar muito lá atrás, um senhor veio e puxou a gente pra fila, não foi? A gente tava com o voo atrasado, a gente ia pra Porto, a gente não ia ficar em Lisboa. E como tava atrasado o voo... O voo que saiu do Brasil, né? Sim, o voo do Brasil que tava atrasado. Aí a gente chegou lá, tava quase na hora do nosso voo pra ir pra Porto. Aí perguntou, né, quem ia pra Porto. Aí a gente levantou a mão, tá, e tirou, a gente da fila, a gente foi em outra fila. E tanto que andou mais rápido, a gente tava muito lá atrás da fila da imigração, a gente foi lá pra frente. Então já foi bem melhor isso. Então ficar atento, né? Sim, tem que ficar atento em tudo. E uma dica que a gente dá também é não leve documentação em pasta. A gente trouxe a nossa documentação numa bolsa. A Ida trouxe uma bolsinha de lado. Pretinha. Pega ela aí, ó. Essa bolsinha aqui. Aí ela colocou toda a documentação aqui dentro, a gente não trouxe em pasta. Deus colocou isso na nossa cabeça, Deus deu essa ideia pra gente não ficar tão nervoso assim na hora, porque a gente viu casos de pessoas com pasta na mão e mordendo a pasta e muito nervoso ali, balançando, sacudindo ali. E gente, a gente que não é policial percebeu, pensa a quem tá lá pra isso, que trabalha com isso todos os dias. Eu e a menina segurando a pasta, ela tava assim, ó. Gente, pelo amor de Deus. E é claro que ela não fez isso porque ela quis, né? Ela fez isso inconsciente porque ela tava nervosa. Você tá segurando alguma coisa, se você tá nervoso, você vai ficar assim, você vai apertar, você vai dobrar, você vai ficar balançando. Então isso vai chamar a atenção para aquilo que tá na sua mão. Então, deixa o documento ali de lado, deixa organizado, mas não de uma maneira tão exposta, né? Coloca dentro de um bolso de fora da sua mochila, entendeu? Tem um bolso na mochila de fácil acesso, mas que não fique tão exposto pra você amassar, deixar cair. Eu tenho uma amiga que foi viajar uma vez e deixou cair, aí chama ainda mais atenção, entendeu? Então não fica manuseando tanto assim, pra não chamar tanta atenção na fila. E fique atento, porque toda hora alguém fala alguma coisa. Nossa, gente, teve gente que tava na fila que também ia pra Porto e não ouviu o que o homem tava falando. Foi chegando bem depois, entendeu? Então assim, e aí atrasou também nosso voo, né? Na hora de sair, atrasamos mais de uma hora pra ir pra Porto. Então assim, beleza, na fila, como eu estava falando bonitinho, na hora que você chegou, vai dar de cara com a gente na imigração. Gente, ele não vai estar sorrindo, tá? Ele não é seu amigo, ele tá ali pra poder investigar a sua vida mesmo. Ele perguntou, pediu o passaporte. Eu não também cheguei e falei assim, toma isso aqui, e fui colocando tudo em cima da mesa, porque tem gente que já chega e já vai botando tudo, ou entregar a pasta com todos os documentos, ou uma bolsa, alguma coisa com todos os documentos. Não faça isso. Entregar tudo, não entrega. Entrega somente o que ele pedir. Tipo, ele pediu só o passaporte, tira só o passaporte da bolsa, entrega só o passaporte. Sim. Ele pediu só a passagem, tira só a passagem, entrega. E o ideal de não andar com a pasta é porque eles pedem pra ver. Tipo, a gente teve uma ideia também de levar livro, pra gente não ficar conversando lá na fila da imigração. E correr o risco de falar uma besteira. Sim, a gente não ficar conversando sobre a imigração e tudo mais, e alguém estiver passando por perto e escutar, então a gente levou o livro. Pra gente ficar lendo, que foram esses 2 livros, um pra mim e um pra ela. Né, pra gente ficar lendo na fila da imigração e sempre atento, claro. E quando a gente passou, a gente tava com eles na mão. A gente não tava com nenhum documento na mão. A gente tava somente com o livro. Tanto que ele passou, ele pediu o passaporte. Ele perguntou se a gente tinha passagem de volta. E eu ainda entendi, gente, foi uma coisa engraçada. Tipo assim, porque eles conversam muito enrolado. Então, gente, não sai confirmando tudo igual eu, sim ou não, sem entender. Pergunta, não entendi, desculpa, o que foi? Porque quando ele me perguntou se eu tinha passagem de volta, eu entendi que ele perguntou se tem reserva da volta. Uma coisa assim, eu não sei o que eu entendi, que eu falei assim, não. Ele falou assim, não? Aí eu falei assim, o que você perguntou? Porque ele ficou muito chocado com a minha resposta.
Aí ele falou assim, se você tem passagem de volta. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho. Então assim, ficou na dúvida, pergunta de novo, né? Ele não pediu pra ver mais nada da gente. Tudo. A gente levou tudo impresso, bonitinho, dentro da bolsa, ali guardado. Mas ele não pediu pra ver nada. A gente levou um seguro viagem, né? Não pediu pra ver. Estávamos também com, o que mais? A gente tava com o extrato, O hotel, da Wise, que é outra coisa que a gente vai falar, né? A gente tava com o extrato da Wise, onde a gente trouxe o dinheiro. E também o dinheiro em mão, porque às vezes eles pedem, então sempre traga um pouco de dinheiro em mão. Tem o cálculo certinho, é 75 euros no primeiro dia e 40 euros cada dia que você for ficar. Se você vai ficar 10 dias, faz a conta, né? 10 vezes 40, né? Já dá uns 400, mais os seus 75, 475 você tem que ter em mão, entendeu? Então é assim, e por pessoa, não é, por nós, casal, não, é por pessoa. Então a gente trouxe o valor um pouco a mais, né, em mão, e também o extrato. E aí, o bendito do livro. Ele me pergunta, gente, e ele pergunta várias vezes a mesma coisa. Sim. Então, memorize o que você respondeu. Ele perguntou sobre por que a gente não ficaria em Lisboa. Foi. Aí ele foi bem sincera, né? Falou assim, Foi diretaça. Ela falou assim, não, porque lá em Porto é mais barato, aqui eu não quero ficar aqui, eu quero ficar em Porto. E ele insistiu, não, fica em Lisboa, não sei o que e tal. Não, depois disso, ele nem... Porque ele falou assim, e por que não Lisboa? Por quê? Porque vocês já desceram aqui. Eu falei assim, olha, porque a passagem tá mais barata pra Porto. Depois disso, ele não teve mais do que perguntar, porque eu já respondi uma coisa ali que não tinha mais o que ele falar. O que ele ficou insistindo é que dia que a gente voltava. Quando que vocês voltam? Ele fez a mesma pergunta de formas diferentes. E quantos dias vocês vão ficar? E quando vocês voltam? E que dia que vocês estão chegando? Entendeu? Mesmo a gente passando ali aquela hora. Então, assim, não é pra vocês ficarem mais nervosos que a gente tá falando isso, é só pra prestar atenção. Porque se você ficar muito nervoso, você não vai conseguir responder. Ele perguntou com o que eu trabalhava, né? Com o que o Thierry trabalhava. Eu não menti, porque eu realmente trabalhava na Câmara, lá em Goiânia. Então, isso ajuda, né? Porque eles já... Lá, não, é um emprego fixo, tudo certinho. O Thierry também estava trabalhando numa indústria também antes de vir pra cá. Então, já facilitou também essa questão. Então, não minta, entendeu? Fala certinho. Tem que ser o mais verdadeiro possível, né? Porque vai te ajudar muito. Então, assim, quem conseguir vir com visto, né, de estudante ou de procura de trabalho, realmente é o melhor. Porque aí você não vai ficar nervoso, você não vai ficar agoniado. Mas eu sei que nem todo mundo consegue vir, igual a gente não conseguimos. Então, quem não conseguiu, né, tenta se esforçar aí pra ser o mais verdadeiro e pra se organizar logo, se legalizar logo, ter toda a sua documentação logo, porque você tem 90 dias pra ficar aqui. Então, né, se organiza, tenta se organizar. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre isso. Então, se organize o máximo possível. E voltando um pouco aqui, porque aí vai indo pra frente, sobre o livro que aconteceu na imigração quando a gente passou. Ele perguntou se a gente tinha passagem de volta. Aí a gente falou que sim, tinha passagem de volta. Aí a gente olhou, aí ainda foi olhou pro livro, né? Ele achou que a passagem tava aqui. Então, tipo, é um exemplo que a gente dá pra não dar com pasta, porque se você tiver com pasta, você vai pedir pra ver a pasta inteira. E se tiver alguma documentação lá a mais, tipo o histórico escolar, ou então alguma outra coisa a mais que você estiver levando, eles vão perguntar. Eles vão ver tudo e vão perguntar. E tanto que o livro, ele pediu pra ver. Ele falou, o que é isso na sua mão? Deixa eu ver. E ela, quando ela levantou um pouquinho, ele já puxou ela pra dentro lá e pegou. Foi, ele tomou da minha mão praticamente. Viu? Aí ele pegou, folheou o livro, viu tudo aqui, olhou, viu o título do livro. Aí deu uma risadinha assim e tal, aí depois só carimbou lá e a gente passou. Foi muito estranho, assim, porque tava uma maré de perguntas e aí de repente ele pediu pra ver o livro. Porque às vezes tem gente que guarda também alguns documentos em livro, né? Pode esconder alguma coisa no livro. Então, porque não imagina que alguém vai pedir pra ver o livro. A gente pega. Então eu também... A outra coisa que eu vou falar, tenta não trazer história. Eu sei que a gente fica tentada a trazer, eu fiquei muito tentada, porque eu já queria isso, eu quero estudar aqui. Mas eu não trouxe. Você vai pagar depois pra trazer ele? Vai. Porque você vai ter que apostilar e ir lá. Se você quiser deixar ele apostilado aí no Brasil só pra mandar pelos correios, melhor. Mas eu não quis trazer pra evitar, porque aí eu ficaria menos nervosa, tipo assim, meu Deus, eu sempre digo, meu Deus, eu tô com isso. Então assim, não. Eu fiquei menos nervosa, eu comecei a ficar nervosa na hora que ele começou a me perguntar as mesmas coisas repetidas. Mas ele já tava meio pro final e tal, e aí a gente já passou, boa viagem, só, né? E a gente já entrou, passamos bonitinho e depois disso, gente, parece que tinha um peso, né, das costas. Você fala, ai meu Deus, graças a Deus, passamos. E tem outra coisa também, outra dica. Grupo de celular, o WhatsApp não fica nenhum, sai em todos os grupos que tem o título de Portugal. Tudo que é relacionado a Portugal. E com pessoas também que você conversou muito. Com pessoas também. Então, tipo assim, deixa o celular no silencioso. Modo avião. Desliga o celular se for possível. Porque se no momento eles pedirem, sei lá, alguma coisa, eles podem pedir, pode acontecer. Tem casos de acontecer isso. Então, foi uma dica que deram pra gente. Sim. Passar aí dos grupos, de todos os grupos que a gente estava em Portugal, sobre viagem, migração e tal, essas coisas. Então, é uma dica que a gente passa pra vocês também. Não fiquem em grupos. Não fique mexendo no celular. Não fique mexendo no celular, deixa tudo no bolso, tudo guardado. Como eu falei, deixa só documentações que você vai precisar
em um lugar guardado também, não deixe a amostra, porque senão ele vai querer ver tudo. E não fique na fila também conversando sobre isso. Ai, como vai ser? Ai, como trabalho. Gente, tem pessoas que trabalham lá pra isso, que ficam andando. É claro que não só pra detectar imigrante que tá querendo fazer isso, mas droga, essas coisas. Então, o pessoal fica muito atento em tudo. Tem né? alguns que é a paisana, né? Que eles não estão com o uniforme do trabalho, eles estão tipo que nem a gente. Eles ficam lá andando normal, como se fossem as pessoas. E se tu falar alguma coisa assim diferente, ele pode suspeitar de você, entendeu? Pode marcar você e tá, ver o que tá acontecendo. Beleza, finalizamos, saímos da imigração, o que a gente foi fazer? O próximo passo? Alugar um carro. A gente alugou o carro e aí a gente não tinha alugado antes, porque nos sites ficava pedindo calção de não sei quantos mil euros. E aí a gente falou, beleza, vai segurar nossos euros todos, se a gente precisar pra alguma coisa, a gente vai ter que pagar. E realmente a gente precisou, né? Então, é claro, não ia ficar tudo, mas era muito alto. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar alugar lá. Se conseguirmos alugar o carro lá, beleza. Se não, a gente dá um jeito, vai ter que vir de trem mesmo. Que aqui, no caso, é o comboio, né? O comboio em Porto fica dentro da estação do aeroporto. Então é muito fácil, não tem erro, sabe? Você pergunta onde é que pra que ela quer, meio que já tem umas setas no chão, você vai descer, não fica rodando tudo lá. Porque tem uma amiga minha que quase perdeu a carona por causa disso, ficou rodando no aeroporto sem saber pra onde ir. Gente, pergunta. Ah, pra onde é que é tal coisa? Pra lá. E onde que é aquilo? Pra cá, entendeu? Pergunta. Não fique com medo de perguntar. Você está ali turistando, né? Então, fique tranquilo, pergunte. Então, eu falei, olha, onde que tem os lugares? A gente já viu ali, já fomos direto lá. E a gente alugou o nosso carro